Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Essa é a história de Krista Halderson, que tinha 53 anos na época dos fatos, casada com Bart Halderson. Eles se casaram em 31 de junho de 1994 e compraram uma casa. O Bart era contador e o casal acabou tendo 2 filhos, Mitchell e Chandler Halderson. A diferença de idade entre os irmãos era apenas de 18 meses. Krista ela era uma mãe orgulhosa e paciente. Na verdade, os amigos mais próximos delas disseram que ela nunca levantou a voz para os seus filhos. Ambos, Bart e Krista, eram pais amorosos. Esse caso aconteceu em julho de 2021. O casal vivia em Plymouth, em Wisconsin, nos Estados Unidos. O filho mais novo, Chandler, tinha 23 anos na época dos fatos e morava na casa com os pais. Eles tinham também uma cabana que a Krista herdou do avô dela. É uma cabana de madeira que eles às vezes iam passar o verão lá, perto de um rio. O pai da Krista construiu ele mesmo essa cabana lá. Então eles eram muito conhecidos na comunidade. O Bart tinha 2 diplomas e ele esperava que os seus filhos seguissem o mesmo exemplo. Ele tinha uma carreira muito estável. A Krista decidiu recentemente voltar a trabalhar após os filhos terem crescido e ela trabalhava em uma concessionária de carros, trabalhava como representante de atendimento ao cliente. Dizem porque ela era muito paciente, gentil e amorosa, ela era uma perfeita representante e o marido dela um contador. O filho do casal, Mitchell, tinha 24 anos na época dos fatos. Ele tinha um emprego em uma empresa chamada Epic Systems como representante de serviço técnico e ele estava noivo. Morava com a noiva dele. Já o Chandler, ele queria trabalhar com engenharia de computação e ele estava frequentando aulas em uma escola, na Universidade de Milwaukee. O Chandler tinha recentemente conseguido um estágio remunerado com uma companhia de seguro chamada American Family, localizada em Madison, no Wisconsin. E ele deveria se formar em junho de 2021 na faculdade. E tudo parecia estar indo bem para o Chandler e também para o Mitchell. O Chandler estava procurando um emprego que ele pudesse começar logo após a formatura. Ele tinha uma namorada chamada Kathleen, que é conhecida por Cat. Então vamos me referir a ela aqui como Cat. E eles estavam juntos há pouco mais de 2 anos. Ela era uma pessoa muito inteligente, era técnica de farmácia e também estava na faculdade estudando farmácia. Eles começaram a namorar em agosto de 2019. A Cat não tinha problema de dinheiro, mas como o Chandler ainda não tinha um emprego, eram os pais deles que davam dinheiro para ele, mas a Cat sempre acabava pagando a maior parte da conta. E o Chandler dizia que quando ele conseguisse um trabalho melhor, ele poderia retribuir, porque o valor que ele ganhava era pouquíssimo. O Chandler se mostrou para a Cat como ele estava se encaminhando na vida. Ele disse que ele estava ajudando uma empresa a mapear painéis solares para a casa de uma cliente e a Cat estava assim, muito orgulhosa dele. O Chandler disse também para a família dele, para o namorado, tal, os amigos, era voluntário do Departamento de Polícia de Madison, que ele participava da equipe de mergulho, que era responsável por missões de busca e salvamento, e trabalho em conjunto com o Departamento de Recursos Naturais para localizar pessoas desaparecidas. Então todo mundo, nossa, que coisa, que vocação, ele é voluntário, está lá ajudando a encontrar pessoas desaparecidas e tal. O Chandler, eles depois dessa empresa que ele estava trabalhando, como eu citei, ele disse que precisava de um trabalho mais remunerado, só que quando ele ainda estava trabalhando naquela empresa, o pai dele vivia questionando por que ele não tinha dinheiro e por que ele não estava sendo pago. Ele disse que ele não estava recebendo o dinheiro que foi prometido porque houve um problema financeiro na empresa e ele disse aos pais que a empresa não poderia pagá-lo como um funcionário normal. Eles explicaram que tinha que passar por uma outra empresa de folha de pagamento. O pai dele achou aquela história toda meio esquisita, ainda mais sendo contador, mas o Chandler enviou uns e-mails. Olha aqui, a empresa falando comigo e tal. O pai dele leu e falou, faz sentido, né, tal. Leu os e-mails que a empresa mandou para o próprio filho.
O Bart, como eu falei, trabalhava no mundo das finanças, então ele estava tentando ajudar o filho, porque o filho não estava recebendo salário e tal. E como é uma vez que ele reenviou esses e-mails que ele trocou com a empresa que ele trabalhava, o pai dele achou que estava satisfeito com a explicação. Mas o Chandler, ele estava focado que o sonho dele era trabalhar na grande empresa SpaceX. A SpaceX é uma mega empresa fabricante de produtos aeroespaciais, fornecedora de serviços de transporte especial e uma corporação de comunicações que fica com sede na Califórnia. Então, conseguir um trabalho lá é ganhar na loteria, né? O Chandler disse que se candidatou a um cargo. Disseram que ele tinha os requisitos que atendiam às qualificações. Então, ele disse que a empresa o chamou para uma entrevista. Nossa, todo mundo resolveu celebrar. Nossa, ele foi chamado pelo menos para uma entrevista para trabalhar naquele lugar incrível. Mas para trabalhar naquela empresa, precisava do diploma da universidade, que segundo Chandler, ele estava tendo problemas em conseguir esse documento, que seria o diploma dele, né, de graduação e tal. Mas aí ele disse para a namorada dele que se ele conseguisse esse emprego, eles deveriam mudar-se juntos para a Califórnia. E aí a namorada dele, falou, então, seria maravilhoso, né? Ganhar $80.000 por ano, quase R$400.000, né? Claro. Aí no dia 24 de maio, ele disse à namorada que a entrevista correu muito bem. E ele iria ter uma segunda entrevista de acompanhamento no dia 25 de maio. E aí todo mundo tinha certeza que esse trabalho já ia ser dele, porque ele era muito inteligente, né? E eis que no dia 11 de junho, ele avisou para a família e os amigos que ele conseguiu o tão sonhado trabalho na empresa. E logo, logo ele teria que mudar-se de estado. Mas no dia 14 de junho, o irmão do Chandler, o Mitchell, ficou doente. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e teve que ser internado. O Bart e a Krista, muito preocupados com ele, especialmente a Krista, ela estava totalmente fora de si, né, porque ela também havia sido diagnosticada recentemente com câncer. Então ela estava muito preocupada. Aí o Chandler disse aos pais que ele informou ao SpaceX, a empresa, o que estava acontecendo com o irmão dele e que ele precisaria de uns dias para ficar em casa com a família dele. E a SpaceX disse que ele poderia então começar trabalhando em casa, né, por computador, enquanto eles esperavam notícias para ver se a condição do irmão dele melhorava e ele retornasse ao hospital. Apenas alguns dias depois que o Mitch adoeceu, algo aconteceu com o Chandler. O pai dele disse que ele estava no andar de cima da casa e eis que ele ouviu um estrondo muito alto. Ele correu lá de cima para olhar e viu Chandler no chão, ao lado da escada, incapaz de se mover. Ele disse ao pai que estava correndo atrás do cachorro e ele tropeçou e escorregou quando ele estava subindo as escadas e por isso ele havia se machucado. Ele não conseguia nem se mover, chamaram a ambulância, foi levado para o hospital. Os médicos colocaram, né, um colar cervical no pescoço dele, né, para prevenção. O Chandler disse que o hospital falou que ele precisaria de exames, imagens, né, ressonância magnética, exames adicionais, bem como acompanhamento com especialista para que pudessem determinar a gravidade dos ferimentos. Enquanto isso, ele precisaria descansar. Ele não podia se esforçar demais e não podia ficar andando. Aí, depois de alguns dias, o Chandler começou a dizer que estava com dormência nas pernas e formigamento em ambas as pernas. Com o passar dos dias, o Chandler começou a dizer que estava sentindo muita tontura e que tinha que ficar deitado. Mas nesse meio tempo, ele começou a mostrar para a Cat apartamentos que eles poderiam comprar juntos na Califórnia quando ele mudasse e começasse aquele trabalho dos sonhos. Lembrando, gente, que ele não tinha um centavo no banco, mas ele já estava pensando em comprar casa com ela, inclusive mostrando casa de $600.000. E aí, passaram-se uns dias, ele disse que foi forçado a notificar a SpaceX da sua situação. O que estava ocorrendo com ele agora com o pescoço. Antes era o irmão, agora ele com o pescoço.
A SpaceX disse que permitiria que ele estendesse o seu treinamento em casa até que ele recebesse mais informações sobre a sua situação. Ele disse para sua família que ele não sabia como ele poderia manter essa posição no trabalho aberta, já que eles estavam tentando preenchê-la rapidamente e eles estavam tentando avançar em projetos para montar uma equipe. E o Chandler disse que ele estava com medo que ele perdesse esse trabalho, mas não podia fazer nada, estava doente, né? E que ele teria uma consulta na próxima semana de junho. Então, ele estava dentro de casa, andando mancando, ficava o dia de colar cervical, reclamando das dores. O Chandler disse a seu pai que a SpaceX seria depois de alguns dias, ele disse que a SpaceX disse que se viu forçada a encerrar o contrato de trabalho com ele mesmo antes de oficialmente ele começar. Ele disse que a universidade estava retendo o seu diploma e ele precisava desse diploma para ser entregue na SpaceX. O pai dele começou a trocar, gente, não são dezenas, tá? São centenas de e-mail com a universidade. E ele achava que alguém da universidade estava respondendo. Aliás, no total, tem e-mail de 5 pessoas diferentes conversando com o pai dele num tempo de meses. E ele ficava trocando mensagem. Eu vou estar aqui colocando para vocês algumas mensagens do que ele falava, né, com a universidade. E o pai dele começou a achar que a universidade era muito incompetente por não fornecer o diploma do filho. E depois de muitos meses, finalmente, o Bart disse ao Chandler que ele conseguiu falar com alguém da escola na universidade e que eles dois iriam juntos na universidade e que ele estava tentando acertar o dia com eles para obter a cópia do diploma dele. Mas durante a conversa com a universidade, que ele trocava e-mail, ele nunca tinha chegado a telefonar o pai dele. Ele sempre ficava ali de bate e volta de e-mails, né? Pra você ter ideia, o e-mail primeiro não é com essa pessoa, é com esse departamento, depois negócio da pandemia. A gente era um rolo tão grande, e-mail para lá, e-mail para cá. E aí um dia ele, cansado, depois de meses, falou, quer saber uma coisa, eu vou telefonar. O pai dele telefonou para a escola e conseguiu falar com alguém. E aí ele falou assim, olha, meu filho não está recebendo o diploma, eu quero saber o que está acontecendo. Por que a escola não está dando o diploma para ele? Aí a pessoa pede o nome do filho e tal. Aí a pessoa diz assim, tem aqui uma continha aberta que precisa ser pago, de $2.000, já faz muito tempo, até alguns anos. Esse valor está em aberto. O pai dele, valor em aberto? Sim. Aí o pai dele disse, não, deve estar havendo algum mal entendido, dou dinheiro para meu filho, ele sempre pagou a universidade, tudo certinho. Aí o pai dele resolveu, vou perguntar que curso, quais os cursos, porque aqui nos Estados Unidos você escolhe as matérias que você quer dentro do curso. E o pai dele ligou, falou, eu queria saber, meu filho se formou nessa engenharia de computação e tal. Aí a pessoa, olha, não tem ninguém aqui com esse nome estudando na universidade. Ele, mas como? Meu filho estuda aí. Não, ele estudava, mas já faz muito tempo atrás ele não fez esse curso que o senhor está falando, não. O pai dele ficou assustado. Foi, como? Aí a pessoa falou para ele, você basta vir aqui. Nós damos para você o saldo devedor e você vai receber um papel que a gente seria um transcript, seria um transcrito das matérias que ele se graduou. Ele não havia se graduado na universidade, ele havia sido graduado em algumas matérias. O pai dele desligou o telefone, mas assim, não, tem que ter alguma coisa errada, não é possível. Aí, foi aí que ele ligou pro filho dele e falou, olha, nós vamos lá, pessoalmente, daqui a alguns dias conversar. Ia ter o feriado, né, dia 4 de julho, então o pai falou, vamos esperar o feriado, nós vamos juntos na universidade. Eu consegui falar com alguém e tá tendo algum mal entendido, nós vamos resolver isso. Ele, claro. Aí o Chandler disse para a Cat que a mãe e o pai dele haviam planejado irem para a cabana deles, com amigos, pois, como eu falei antes, era o feriado de 4 de julho. O Chandler continuou dizendo a ela que as suas pernas estavam pesadas, formigando cada dia mais, que ele já estava com um problema sério de andar
e que ele já estava se preparando para começar a andar com um andador, que é esse que ajuda pessoas que estão com dificuldade em locomoção. E aí, como era o feriado, o avô da namorada dele, ele tem tipo uma chácara, né? Aí o Chandler mandou uma mensagem dizendo, vamos passar feriado lá na chácara e tal. Ela, não, claro, mas eu tô indo aí pra sua casa agora. Isso era no dia 3. O Chandler mandou mensagem dizendo pra namorada, dizendo, não, você não precisa se apressar muito hoje à noite pra vir aqui em casa, porque meus pais já foram pra cabana, mas eles disseram que eu tenho que limpar a casa inteira. Eu achei estranho, o que é isso? Ele colocou como se os pais dele tivessem colocado ele meio que de castigo por alguma coisa. Aí ela falou, ok, então vou mais tarde. Ele, antes de vir aqui, você pode passar na farmácia e trazer para mim água oxigenada? Ela, ok. E você pode trazer aqui uns sacos de gelo? Aí ela disse, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu pisei num pedaço grande de vidro e cortei meu pé. E ela falou, nossa, claro. E o gelo? O pai dele tinha um freezer lá na casa. E realmente o freezer não tinha como manter a temperatura para conservar o gelo. Então geralmente eles compravam sacos de gelo e colocavam dentro do freezer para manter algumas carnes, algumas coisas que eles queriam congeladas, né? Então ela não achou nada estranho. Ela disse que quando chegou na casa, viu as 2 lareiras da casa acesa e um cheiro horrível na casa. Ela disse que um cheiro como se estivesse assando um porco, mas um porco estragado. E ela perguntou o que aconteceu. E ele, sem hesitar, disse, olha, o cachorro, nós estávamos brincando, o cachorro correu atrás de mim, pulou a cerca que tem aqui em casa, tipo um portãozinho, fazendo com que eu esbarrasse ali na lareira e estilhaçasse todo o vidro da lareira. E aí eu, por acidente, pisei num grande pedaço. E por isso que eu preciso de material de limpeza, falou para ela, porque na casa não tinha. Aí lá vai a Cat comprar produto de limpeza, porque segundo viu, ele disse que tinha muito sangue. Ela falou que não viu muito sangue nem nada, não, e ele estava lá com o pé todo meio que enfaixado, não quis ir para o hospital nem nada. Mas ela acabou trazendo ali umas coisas para fazer a limpeza e tal. E ela levou os produtos para limpar o machucado do pé dele, como eu falei antes e tal. E o gelo, e tudo bem. Aí ficaram em casa, fizeram um jantar, aí ela ficou lá na casa, resolveu dormir. No dia seguinte ela acordou e saiu. E ele se falava o dia inteiro, várias vezes por dia. No dia seguinte ela passou mensagem para ele, ei, onde você tá? Nada dele responder. Você tá bem? Você tá melhor? Ela começou a achar que ele poderia estar desmaiado em algum lugar. E ele nada de responder. Aí eles têm Snapchat, você sabe que dá para você achar a localização da pessoa, né? Então ela abriu o Snapchat dela e verificou a localização do telefone dele. E viu que ele estava num lugar muito longe, onde eles até costumavam nadar juntos no verão. Mas como ele não respondia as mensagens dela no text message, quando ele voltou para casa, ele disse que ele tinha ido comprar um óleo de marihuana. Sim, aqui nos Estados Unidos, em alguns estados é permitido, se você está com alguma dor, com receita médica, você pode comprar um óleo feito de marihuana. Ele disse que foi comprar esse óleo e estava sem internet no local que ele estava, por isso que ele não pôde atender e não viu as mensagens dela. O Chandler avisou a namorada que ele ia ter um compromisso naquele dia. Ele disse que era uma avaliação médica muito séria. Ele estava muito preocupado, segundo ele. E quando ele voltou, ele disse para ela, eu tenho notícias terríveis. Os resultados de dormência nas minhas pernas, você não vai acreditar, é permanente. Eu nunca mais conseguirei andar normalmente. E disseram que talvez eu tenha que usar uma bolsa de colostomia. Se você não sabe o que é isso, é uma bolsa que fica presa no seu corpo e recolhe todo o seu cocô. Nossa, ela ficou arrasada. Mas ela disse que o amava, disse que ficaria do lado dele. A mãe dele costumava ligar, porque ela ligava o dia inteiro. Mas aí aconteceu que passou o fim de semana inteiro. Nada da mãe telefonar, porque a namorada também perguntou, você contou para sua mãe, você falou para seu pai? Não, eles não estão atendendo, mas é porque lá também nunca tem sinal, né? Na cabana, então é difícil.
Então, ele disse que a internet não era boa, aí chegou terça-feira, né? E a Cat novamente perguntou para ele, notícia dos seus pais? Ele disse, não tenho notícias deles. Aí todo mundo começou a ficar preocupado. Aí um amigo do casal, foi na casa do Bert e viu o Chandler e percebeu que os 2 carros da família estavam na garagem. Aí o amigo dele falou, mas peraí, você disse que seus pais foram para a cabana, por que o carro deles está aqui? Ele disse que os pais foram para a cabana com um casal de amigos deles e que ele não sabe que casal que era esse. E ele disse que viu que o Chandler tinha um curativo bem pequeno no pé e perguntou o que ocorreu. E ele disse que foi aquele negócio do cachorro correndo atrás, blá blá blá, quebrou o vidro e cortou o pé. O amigo foi embora. A Krista, a mãe do Chandler, ela tinha uma amiga, melhor amiga, chamada Jenny Helfendorf. Ela é casada com Mike Helgendorf. Ambos conheciam Krista desde o ensino médio. Jane era a melhor amiga dela por 39 anos. Era como uma irmã para a Krista. E ela e o marido resolveram, nós vamos até a cabana para saber o que está acontecendo com eles. Ao chegar na cabana, eles perceberam que o casal nem passou por lá. Então eles telefonaram para o Chandler e disseram, Chandler, você precisa ir na polícia falar que os seus pais desapareceram. O Chandler foi registrar um boletim de ocorrência, mas o Chandler estava agindo despreocupadamente. Aí os detetives o chamaram até a delegacia para prestar depoimento. Os detetives pediram para ver as mensagens de texto e ele disse à polícia, sem mais nem menos, sem ninguém perguntar, que ele cortou o pé. Aí o investigador, nossa, o que aconteceu com o seu pé? De novo, a história do cachorro, da bola, parecia que ele fazia questão de dizer para todo mundo que ele cortou o pé naquele vidro. E ele disse que uma amiga da mãe dele, que trabalha na área médica, ela viu o pé dele e ela disse que ele possivelmente tem uma infecção e que ele teria que tomar antibióticos, mas que ele não tinha ido no médico, mas ele tinha antibiótico e ele tinha começado a tomar. A polícia entrevistou essa mulher e ela disse que nada disso era verdade. Que ele tinha um cortezinho de nada no pé que ela falou para ele pôr um band-aid. A polícia começou, por que esse rapaz está mentindo? A polícia perguntou ao Chandler como os pais dele foram para a cabana. E ele disse aos policiais que um carro parou na casa deles e os levou para a cabana. Ele não sabia quem era o casal, mas a polícia, ao entrevistar o irmão dele, o Mitchell, o Mitchell disse que seus pais, quando vão para a cabana, eles dirigem os carros, um dos carros, ou um dos 3 casais de amigos dirigem, porque eles têm cabanas próximas. Mas ele já havia telefonado para os 3 casais e nenhum deles disse que foram para a cabana e que deram carona para ele. O Chandler disse à polícia que na quarta-feira, voltando aqui um pouco, na quarta-feira, no dia 30 de junho, ele tinha cortado o pé. Ele falou para a polícia que foi no dia 30, na quarta. Mas, no entanto, a Cat disse e mostrou para a polícia que as mensagens de texto dele mostram que isso ocorreu na sexta-feira, no dia 2 de julho. A mensagem dele mandando ela trazer coisas para o curativo do pé dele. Aí a polícia já ficou assim com os cabelos em pé. Mas por que ele falou dia 30? Tá claro que é no dia 2. E ele estava dizendo aos policiais que a lesão ocorreu na quarta. Então já havia ali a primeira inconsistência. A polícia estava revistando a casa do Chandler e seu pai era muito organizado, sabe? E havia documentos, notas, calendários por todo lado, no escritório, em casa. E eles perceberam que tinham uns papeizinhos que o pai dele tomava nota e escrevia. E ele escreveu, dia 1º de julho, às 3 horas. Bart e Chandler irão à escola para resolver os problemas com o diploma. A polícia entrou em contato com a universidade e disse que o Chandler não estudava lá fazia anos, que ele abandonou o curso e ainda devia a mensalidade dos cursos que ele começou e não terminou. Aí a polícia resolveu entrar em contato com a empresa SpaceX. Eles disseram que nunca ouviram falar em Chandler. Ele nunca trabalhou para eles, nunca foi contratado, nunca ouviram falar desse cara. Aí a polícia falou, não, aí tem coisa. A polícia foi ao hospital perguntar
Sobre o acidente do Chandler, sabe aquele um que ele está usando colete, que ele disse que ele vai ter as pernas para sempre paralisadas, quase, que talvez até tenha que usar uma bolsa de colostomia? O prontuário médico mostrou que o médico disse para ele que ele não tinha nada no pescoço da suposta queda na casa dele, mas que o médico falou, põe aí, né, um colarzinho cervical, mas que nem mandou ele retornar. E eles falaram, mas e os exames, que ele vai ficar paralisado, não pode andar? Isso nunca existiu, não tem nada disso aqui. Aí a polícia começou a achar que tinha coisa demais. Eles concluíram que a história desse rapaz, tudo era uma farsa na vida deles. Aí o irmão mais velho do Bart, que é o tio do Chandler, ele é policial. Ele decidiu ir de porta em porta, em todas as casas do bairro, perguntando se as pessoas tinham vídeos, né, imagens de vídeos. E aqui estou colocando um vídeo que vocês podem ver o próprio Chandler. Ele foi na casa de um dos vizinhos e perguntou se ela tinha alguma gravação. Ela disse que sim, e que a polícia na noite anterior copiou tudo. E ele perguntou, mas o que o vídeo mostrava? E ela disse que não sabia. E que, na verdade, aquela casa era a irmã dela, mas que ela tinha certeza que a polícia tinha na noite anterior lá e tinha copiado tudo. Aí ele já ficou preocupadinho, né? Aí a polícia pegou o vídeo. O vídeo não mostrou ninguém no dia 2 de julho parando na frente da casa ou na garagem para pegar os pais dele. Ficou provado que o Bart e a Krista entraram na casa deles no dia 1º de julho e eles nunca foram vistos saindo de lá. Deu para ver também pelas câmeras que o Chandler foi a única pessoa vista dirigindo o carro dos pais naquele dia. Os investigadores perguntaram que horas o Chandler acordava. Ele disse que acordava às 6 da manhã porque precisava levar os cachorros lá fora. Mas ele não mencionou à polícia que naquele dia, às 4h45 da manhã, ele saiu de casa com o carro e ele não voltou para casa até às 9h30 da manhã. A polícia chamou a ex-namorada dele, Dakota Brown. Ela foi trazida para testemunhar sobre o caso do Chandler. Ela disse que o ex-namorado disse que ele trabalhava na equipe de mergulho do departamento da polícia de Madison. E esta também foi uma declaração dita pelo amigo do Chandler, até pelo próprio Chandler. No entanto, na realidade, tal equipe não existe na polícia de Madison. Isso mesmo. Era tudo uma farsa. O rapaz é tudo nele é uma farsa. A polícia viu que tinha mentira demais. Ele nunca foi voluntário de coisa nenhuma. Quem era voluntário era o tio dele, que é policial e que nas horas livres era voluntário, mas de outra polícia, não na de Madison, porque lá não tinha, em outra polícia, como mergulhador. Era o tio dele, não era ele. A polícia então resolveu revistar a fazenda do avô da Cat, porque disseram que eles passaram o dia 4 de julho lá, né? Então, eis que a polícia foi lá. Quando estão andando no meio dos matos, viram-se uns abutres circulando em torno de um certo ponto, né? Sobre uma área arborizada. Os abutres, vocês sabem, só aparecem quando há uma carcaça de um animal ou de humano. E eis que a polícia achou um torso, sem a cabeça, junto com os braços. As pernas haviam sido desmembradas, envoltas em uma lona jogada e despejada na floresta, e depois coberta com detritos. Em 10 de julho, o DNA confirmou que o torso pertencia a Bart Halderson, o pai do Chandler. Uma autópsia foi conduzida na forma, né, de como ele perdeu a vida e, obviamente, ficou provado que alguém tirou a vida dele. E ele havia recebido 2 balas no abdômen. Em 14 de outubro, as autoridades estavam tentando achar a Krista e eis que eles recebem a ligação de uma mulher. Ela relatou que viu um homem que parecia muito com a descrição do Chandler andando na velha estrada 60 em uma cidade chamada Roxbury. Ela disse que estava fora da casa dela no dia 3 de julho por volta das 8 ou 9 da manhã brincando com a neta. E perto do rio, ela disse que viu esse homem. E ela disse que ela ficou curiosa
porque ele entrou como se entrasse por uma mata e desaparecesse. Ela ficou curiosa, e porque ela viu que ele desapareceu lá no meio da mata, né? E chegou até a perguntar para a filha dela. Falou, mas tem alguma trilha ali que as pessoas caminham por ali? A filha dela falou, não. Aí a mulher achou estranho. Aí ela resolveu contactar a polícia, dizendo, olha, minha filha disse que aqui não tem trilha nenhuma. E eu tô achando estranho que esse rapaz está com o carro parado, parou, entrou. E ele parece muito com o rapaz que vocês estão procurando. Aí a polícia foi até lá e resolveu realizar uma busca minuciosa. E eis que um dos policiais observou uma árvore muito distinta. E esse policial lembrou que ele viu esta árvore na foto de julho, que a Dakota, ex-namorada dele, disse que o Chandler mandou para ela. Ele em cima de uma árvore, que coincidência que era o mesmo local. Então, a polícia começou a examinar extensivamente a área, e eis que sentiram um cheiro assim horrível, né? Um odor pútrido, horrível, e não demorou muito que eles tropeçassem em restos humanos. Uma perna, o pé esquerdo, que foi cortado justo acima do tornozelo. Ele levaram os restos para o laboratório para testes. E no dia 29 foi confirmado que os restos pertenciam a Krista. Os investigadores voltaram à casa do Chandler e perceberam que dentro da lareira tinham pedaços de ossos pequenos. Dentro do aspirador de pó tinha fragmentos de ossos. E foi concluído que o Chandler tirou a vida dos pais dentro da casa dele, os desmembrou, queimou parte dos corpos na lareira e a namorada dormiu na casa sem saber, sentiu aquele cheiro que parecia uma carne de porco estragada. E o terrível, né? Que o gelo que ela levou é que ele colocou os pedaços do pai dele e da mãe dele dentro do freezer. E o gelo era para manter os corpos dentro do congelador. A finalidade para isso, obviamente, era esconder o crime. E que foi uma coisa assim chocante pro irmão dele, o Mitchell, porque o Mitchell era apenas 18 meses mais velho que ele, sabe? Ele havia acabado de perder os pais e o único irmão que ele tinha era o autor do que ocorreu com os pais. E quando ele foi interrogado, ele confirmou tudo isso, que o irmão disse que trabalhava nessa empresa, SpaceX, da doença dele, da universidade. E aí a polícia concluiu que o Chandler resolveu eliminar os pais porque ele viu que a mentira dele tinha chegado ao fim. Vocês lembram que o pai tinha conseguido falar na universidade, marcou um horário, e era feriado, o pai dele falou, assim, passar um feriado, nós vamos lá chegar, saber o fundo dessa história, o que está acontecendo com o teu diploma. Ele sabia que ali seus pais iam descobrir que ele nunca se formou, que ele não ia na faculdade há anos. E ele achou que a melhor solução, ao invés de dizer a verdade, eu menti para vocês. Eu roubei o dinheiro de vocês e usei na farra. Ele achou que era mais fácil eliminar os pais dele. O testemunho da namorada dele, gente, foi de partir o coração. Ela chorou muito pela perda dos pais do Chandler. E creio que também por ter sido enganada, pois descobriu que ele tinha uma outra namorada também ao mesmo tempo. A moça com quem ele... Essa, né, a Cat, que ele falava que iam casar, iam morar na Califórnia. Ele tinha uma outra namorada há um ano. O depoimento do irmão dele me deu tristeza de ver. Muito triste. A única coisa que me causou conforto é saber que ele está noivo, pelo menos tem alguém do lado dele, né? Porque não deve ser fácil, gente. O irmão dele receberá, o Mitchell, equivalente a 5 milhões de reais, equivalente, pelo seguro de vida dos pais. Chandler não terá direito nenhum à parte desse valor, porque ele tirou a vida dos pais. O Chandler pegou prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Não sei se você já tinha ouvido falar esse caso, mas me chamou tanta atenção porque eu assisti o interrogatório inteiro e realmente, sabe, me fez assim... Eu fiquei triste, eu me coloquei no lugar do irmão dele, tadinho, como nervoso ele estava, você percebe? Não deve ser fácil ter um irmão que tirou a vida dos próprios pais e do pai dele. É uma coisa horrível, mas uma coisa que eu gosto aqui nesse país
é que nós temos prisão perpétua, que crimes como esse não passam como se passa no Brasil, com penas de 15, 17 anos, 20 anos, sendo que a pessoa cumpre ali agora 1/6 e vai embora. Esse não, ele vai passar o resto da vida, ele não tem chance de liberdade condicional. Então, ele acabou com a vida dele, dos pais, de certa forma do irmão, porque nunca mais vai ter a mesma vida de volta, não vai ter os pais para estar lá no dia do casamento dele, para poder ver o primeiro neto que ele vai ter. E o Chandler também não vai ter nada disso na vida dele. Mas esse é o caso de hoje, pessoal. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês já conheciam esse caso e o que vocês acham. Muitas pessoas falaram, será que o Mitchell algum dia vai perdoar o Chandler? Eu acho que não tem como perdoar. Eles dizem que o perdão é para quem dá, não é para quem recebe. Porque quem dá o perdão que se liberta, se sente livre, né? Eu espero que, se isso for verdade, que ele possa encontrar algum espaço no coração dele para perdoar o irmão para seguir em frente. Mas isso não quer dizer que vai ter uma relação com o irmão dele, né? Você pode perdoar, liberar perdão e seguir sua vida sem ter que olhar para trás, sem ter que conviver com aquela pessoa. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do caso de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o gostei de vocês para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.